Então vamos lá, gente. Hoje a meditação ela tem como principal finalidade uma jornada mesmo assim para o nosso interior, tá? Eu quero que o objetivo aqui dessa live, né, dessa reflexão de hoje é que nós já sabemos, né, que fomos feitos à imagem e semelhança. A gente já trabalhou isso inclusive na sexta-feira passada. Então o nosso objetivo aqui, hoje, nessa jornada, é entender uma oração de Santa Hildegarda, onde ela fala: seja um com Deus. E aí, quando você começa a entender que, quando as pessoas às vezes falam, né, onde que eu vou encontrar Deus, né, qual o tipo de oração que eu tenho que fazer? Bom, antes disso, você precisa ser uma pessoa que tem confiança em si próprio, né? Eu vejo aqui pelo Instagram e até mesmo com pessoas da minha convivência e com alguns pacientes que eu converso, né, que na verdade o que falta para eles, né, ali para eles alcançarem algum objetivo, seja um objetivo de saúde, seja um objetivo mesmo de relacionamento, um objetivo de trabalho, um objetivo de mudança de carreira, né, um objetivo de dinheiro, falta muitas das vezes confiança nessa pessoa. E a gente só consegue ter confiança em nós mesmos quando a gente entende que precisamos diariamente trabalhar o ser um com Deus, né? Quanto mais na linha vertical a gente conseguir trabalhar a nossa mentalidade, né? Quanto mais próximo a gente estiver dele, a gente consegue ter mais confiança na nossa caminhada do dia a dia. Porque, na verdade, muitas das vezes, Santa Hildegarda fala isso, né? Que o que falta é a confiança divina. Você confia, às vezes, até demais, né? Em coisas materiais, mas esquece da confiança divina. Então, é sobre isso que a gente vai falar, tá? A Santa Hildegarda, ela parte do princípio que quando estamos unidos à divindade, ou seja, quando não há separação, né? Quando o homem ele está unido a Deus, nós formamos, né, dentro de nós um todo. E aí, quando a gente tem essa filiação, essa formação desse todo, não existe mais necessidade de várias coisas, inclusive muito materiais na nossa vida, né? Às vezes as coisas materiais, elas vêm até nós sem que a gente fique procurando. Quando a gente tem essa confiança, né? Essa confiança divina, essa ligação direta. Então, quando a gente está unido a Deus, nós somos parte consciente dele. E muitas vezes o que era importante até dentro do mundo há um tempo atrás, a partir daí para frente, isso acaba não sendo mais tão importante. Então, gente, nós hoje, nós já entendemos, né, que nós fazemos parte dele. Quando eu falo dele, é com E maiúsculo, tá? Só que por conta de uma separação, né? Por conta de uma separação lá dos nossos antepassados, inclusive, que muitas vezes acontece, inclusive, por escolha própria, né? Nós temos o livre-arbítrio. Deus deu isso para nós. Priscila, você tem o livre-arbítrio de escolher qual o caminho que você quer, né? Qual o caminho que você quer trilhar. E, às vezes, por muita falta de compreensão nossa mesmo, né? Por falta de meditação, por falta de oração e por conta do nosso livre-arbítrio, nós tomamos uma decisão de nos separarmos de Deus. E às vezes essa decisão, ela é consciente ou ela é inconsciente. Na maioria das vezes, ela infelizmente é consciente. Mas muitas das vezes ela é inconsciente, né? Até mesmo às vezes, né, nós achamos que estamos muito próximo do Deus, né? A gente acha que só porque está frequentando a missa, só porque a gente é muito devoto de um santo, né? Santa Hildegarda, São Padre Pio, enfim, Santa Teresa, só porque a gente está ali lendo, né, a vida do santo, às vezes muito conectado com aquele santo, só por causa disso a gente acha que está sendo um com Deus, como fala a oração de Santa Hildegarda, mas muitas das vezes não.
Porque inconscientemente a gente tá ali, né, falando uma mentira, a gente tá ali julgando o outro, a gente tá ali falando mal, né, reclamando, acorda, começa o dia numa reclamação só. Todos esses movimentos, todas essas inclinações, elas nos afastam de Deus. Faz com que a gente não faça parte dele. Então, de nada adianta, né, aparecer aqui ou aparecer aí para sua comunidade, para sua família, como se você fosse muito devoto e estivesse muito próximo dele, e na verdade lá por trás, né, lá dentro do seu inconsciente e também do seu consciente, né, você tá tendo esse movimento, você tá tendo esse comportamento, né, esse comportamento de separação, de querer brigar, de querer incitar briga, de falar mal do outro, de reclamar, e aí dessa forma você de jeito nenhum tá junto dele. Você tá, na verdade, optando por conta do seu livre-arbítrio por essa separação. Bom, e por conta dessa própria separação que a gente vive hoje, né, no nosso mundo real, ela pesa. Então, Santo Edgarda, né, quando você vai estudar sobre natureza, quando você vai estudar sobre cocriação e sobre o próprio Deus com ela fala, né, que muitas das coisas que a gente produz dentro do nosso mental, isso inclusive tá no meu livro, no Meditações Diárias, né, lá no Meditações Diárias, quando eu fiz as meditações do ano passado, eu fiz uma releitura de um livro antigo da Gabriela Welling, que são Meditações de Santo Edgarda, onde ela fala muito sobre isso, né, sobre o plano mental, né. E Santo Edgarda fala, né, que tudo que a gente produz no nosso plano mental, ele pesa, e pesa muito. E aí, esse peso, ele tem um impacto no mundo, tem um impacto no movimento da natureza, tem um impacto, por exemplo, dentro de uma pandemia, como também tem um impacto dentro de si próprio, né? Quando você está muito separada de Deus, você pode perceber que você se deixa dominar por uma outra pessoa, né? Então, aquelas pessoas que vivem em relacionamentos abusivos, né? Eu recebo diversos, quando eu sempre falo aqui, né? Enfim, há muito tempo atrás eu vivi um relacionamento abusivo. Muitas pessoas mandam direct, né? Escrevendo, eu tô vivendo isso, eu não consigo me desvencilhar, eu não consigo me separar dessa pessoa. Às vezes é só um namorado, né? E essa pessoa não consegue se separar porque ela tá ali. Ela cria uma dependência, ela cria um vício, ela cria uma dependência emocional de outra pessoa. Por quê? Porque, na verdade, ela tá separada de Deus. Ela não tem confiança no próprio Deus. E aí ela acaba se deixando dominar por uma outra pessoa, tá? Ou essa pessoa, ela tá dominada pela tristeza, né, essas tristezas no coração, pelas desilusões, pelas frustrações, né, que a gente tá no planeta Terra, né? Nós vivemos frustrações, nós vivemos desilusões, nós vivemos dificuldades na nossa vida, né? Até uma pessoa que tá super alinhada com Deus, com o divino, e tá ali, né, tendo prosperidade, ela, mesmo assim, ainda vão existir certas dificuldades, né? Ainda que esteja tudo bem, algumas doenças vão, talvez, aparecer, nos assolar, né? Então, essas dificuldades da nossa vida faz com que essas pessoas, elas duvidem delas próprias. E quando você duvida de si mesmo, você perde a confiança, tanto em você e em Deus, que você, na verdade, nem tinha. Porque quando você começa a duvidar de você próprio, nem confiança em Deus você tinha. Então, você não confia em si, você não confia na vida, você não confia em Deus. E é sobre isso que a gente vai falar, né? Quando isso acontece, aquela confiança, quando você tem uma confiança plena em Deus, né? Você não tem questionamento. Você entende, você compreende o que está acontecendo na sua vida. As coisas simplesmente, elas vão acontecendo, né? Ontem aconteceu, inclusive, uma coisa, né, inusitada aqui comigo. Eu tava até conversando com uma amiga que trabalha comigo. Olha só a voz. Com uma amiga que trabalha comigo. E falei assim, nossa, acabou de acontecer uma coisa agora, né? Eu acabei desfazendo uma parceria de forma harmônica, né, por conta de algumas discordâncias mesmo de trabalho. E logo depois, gente, alguns minutos depois, eu já falei o Shaimele no final da live, eu repito ele, tá? Alguns minutos depois, eu recebi um WhatsApp com uma oportunidade do caralho.
Gente, do caralho. Então, assim, eu fiquei olhando para aquilo e falei, cara, não é possível, né? As coisas, elas acontecem, elas simplesmente acontecem. Né? Quando você tem uma confiança plena, quando você não fica questionando, por que essa parceria que sempre deu certo agora tá dando errado, né? Quando você tem uma consciência plena daquilo que tá acontecendo, as coisas simplesmente vão acontecendo na sua vida, né? Então, essa semana eu tive que recusar 2 congressos que são super importantes para minha profissão, porque eu não vou estar no Brasil, eu vou estar no meu mestrado, né? Ontem eu tive que cancelar uma parceria muito boa, por sinal, mas por conta de algumas discordâncias da equipe e tal, aí a gente viu que não ia dar para continuar acontecendo porque eu tenho uma finalidade, a minha amiga tem outra finalidade, e aí as coisas não estão batendo e eu precisei, né? A gente em conjunto resolveu cancelar. Então, assim, o seu coração, ele sabe automaticamente que é aquilo, o que é que você precisa e o que você não precisa. E quando o seu coração, o seu interior, o seu subconsciente e o seu consciente tem confiança em Deus e você sabe disso, você não tem nenhum temor, você não tem nenhuma angústia, você não tem crítica para si próprio nem para o outro e você não tem nenhuma dúvida. Você simplesmente confia no processo, confia no que está acontecendo. E, gente, vocês podem ter certeza, tá? Que às vezes a gente acha, poxa, deu errado, eu queria tanto estar nesse congresso, eu não vou estar, porque essa data eu não vou estar aqui no Brasil, né? Eu vou estar em Portugal. Caramba, que coisa ruim. Não. Às vezes, nesse processo, quando você pensa, caramba, que coisa ruim, você já automaticamente, dentro do seu plano mental, acaba atraindo outras coisas ruins. Você tem que pensar, que pena, não vai dar. Na próxima oportunidade, provavelmente, né, se eu for convidada novamente, eu estou disponível. Nesse momento, eu vou estar disponível para um outro trabalho. E aí, do nada, aparece, né, chega um WhatsApp pra você. Você fala, cara, não tô acreditando nisso. Tipo, né? Mas é assim, tá? Então, tudo que Santo Hildegarda deixou pra gente, o seu legado, por base, ela fala que nós precisamos ser um com Deus, tá? E aí eu vou para um livro da Bíblia, que é o Sabedoria, e eu vou ler uma passagem desse livro aqui para você, que eu quero que a gente medite em cima dessa passagem. É capítulo 1, versículo 11, tá? O que tá escrito lá? Acautelai-vos, pois, de queixar-vos inutilmente, evitai que nossa língua se entregue à crítica, porque até mesmo uma palavra secreta não ficará sem castigo. Isso aqui é até uma meditação da Quaresma, Santo Hildegarda do ano retrasado, com Verusca, tá? Que essa passagem tá falando? Evitai que vossa língua se entregue à crítica, porque até mesmo uma palavra secreta não ficará sem castigo. Isso aqui tá falando o seguinte para você: pare de reclamar, pare de criticar, observe suas palavras e também aquilo que sai da sua boca e não só o que está no plano mental. Não interessa se você falou sem pensar. Falou, tá falado. A gente conversou sobre eternidade. Vou falar sobre isso, Cecília, ótimo. A gente conversou sobre eternidade na reflexão de sexta-feira. Falou, tá falado. Uma vez a folha balançada pelo vento, ela está balançada para o resto de toda a eternidade. O que está dentro da esfera do ser é. Então, corrija rapidamente tudo o que não é digno do Senhor dentro de você. Não adianta você se mostrar para o outro que você é uma pessoa digna do Senhor e dentro de você não está trabalhando isso por um orgulho, por um ego. O vício número 1 de Santo Hildegarda, né? O vício número 1 que ela fala de todos os 35 vícios é o ego. Se eu não me engano é o número 1, tá? Então, reveja isso dentro de você. Essa passagem, né, ela acaba se repetindo dessa forma mesmo, né? De novo no Novo Testamento. Quando Jesus ele diz o seguinte,
que devemos ter muita atenção com aquilo que sai das nossas bocas e não com aquilo que entra. Então essa mensagem, a gente vê essa mensagem em outras tradições, né? O Ayurveda também fala isso. As pessoas associam a Ayurveda à religião, ao hinduísmo, mas eu estava estudando essa semana, né? Porque eu estou estudando mentalidade dentro do Ayurveda, que, para quem não sabe, o Ayurveda ele foi escrito por algumas pessoas, né? Antigamente, que elas eram chamadas de rishis, tá? Elas eram pessoas iluminadas que tinham muita prática religiosa, prática meditativa, e que através da intuição e de certas situações elas escreviam o que a gente tem hoje dentro do Ayurveda, e não só do Ayurveda. E aí, naquela época não existia ainda o hinduísmo, entende? Então o Ayurveda ele não é hindu, o Ayurveda é o Ayurveda. É um sistema médico escrito pelos rishis antigamente. Então outras tradições, como a tradição o Ayurveda, né? Outras tradições também que eu não conheço, elas também falam sobre isso, tá? Elas também falam sobre cuidado com o que sai da sua boca. E, sobretudo, a minha tradição, a nossa tradição cristã, né? O próprio Cristo fala sobre isso. Ele é o Deus, né? Então ele sabe o que ele está falando ali. E aí, por fim, a gente sai das tradições, passando pelo Cristo, e vem para a ciência tradicional. A ciência atual, ela mostra que isso é uma verdade. A gente não precisa de ciência para provar que o Cristo está falando é verdade. Mas quando a gente entende que a ciência e a fé ela tem uma harmonia, a gente sabe que o que o Cristo falou, cuidado com o que sai da sua boca, é uma verdade. Porque nós, seres humanos, nós somos feitos de energia. E quando eu falo energia, eu não estou falando, né, dessas coisas esotéricas, né, dessas energias. Não é isso. Eu estou falando de eletricidade. Se o seu coração bate agora, é porque a sua tireoide produziu um hormônio que se chama T4. E as suas vitaminas que estão dentro do seu sangue converteram o T4 em T3, que é um hormônio ativo, elétrico. O T3, ele vai se ligar nos receptores do seu coração para fazer o seu coração bater. Como? Através de eletricidade. Você recebe um impulso elétrico e o seu coração bate. Nós somos seres humanos que temos átomos, elétrons, fótons, nêutrons dentro da gente. Os fótons, eles nem são perceptíveis a olho nu, tá? E tem alguns outros que a ciência ainda nem descobriu. A ciência sabe, né, que os átomos, os elétrons, os fótons, eles são infinitos, né? Quem vai estudar sobre isso, eu tenho pavor dessa matéria. Mas foi ela que me fez passar para medicina, inclusive. A gente sabe que ele é infinito, né? Eles vão se repartindo, dividindo, e aí você não consegue mais ver, tá? Então, nós somos pessoas que temos energia dentro da gente. E se a gente está inscrito num corpo físico e a gente tem uma alma, a gente tem um plano mental, existe energia nesses três planos, tá? Então, as experiências, né, dos cientistas atuais, elas chegaram a conclusões de que as pessoas, os quarks, muito bom, Dani, as pessoas, né, quando elas falam algo positivo, elas vibram com toda essa eletricidade que está dentro de nós. Eu estou falando em um termo simples, tá? Eu nem estou falando de física quântica, porque eu não sou uma pessoa apta a falar disso ainda, né? Porque eu ainda nem estudei física quântica. Até porque eu acredito que física é física e ela se aplica no ramo da física. Uma vez eu até vi o professor Felipe de Aquino, que ele é físico e teólogo, falar isso, né? A física se aplica dentro da física, né? A química se aplica dentro da química. A gente não pode misturar as coisas. Mas a gente consegue ter o entendimento macro de que se está tudo conectado, como o Santo Hildegarda fala, a física se conecta com a química, que se conecta com o físico, que se conecta com o plano mental, que se conecta com o plano espiritual. Tá tudo conectado, né? Nós temos todos os elementos dentro da gente. Santo Hildegarda fala isso, o Ayurveda fala isso, né? Que nós temos o fogo, o ar, o espaço, a
a terra e a água dentro da gente, tá? Então tá tudo conectado, gente. É claro que essa eletricidade, ela tá conectada também com todos esses elementos que vibram, que estão dentro de nós, que estão funcionando, tá? Então, quando você pensa, ou quando você fala, ou quando você reclama, existe sim uma vibração acontecendo no que você tá fazendo, né? E essa vibração, ela vai impactar no universo, vai impactar na sua família, vai impactar no seu trabalho, vai impactar tudo. Então, quando a gente olha para o aspecto somente físico, tá? Tô falando só de física. De partículas atômicas, de fótons, eles se movem rapidamente. E eles podem se elevar e eles podem reduzir também. Eu fiz, para quem não sabe, tá? Meu 2º grau, antes de eu fazer faculdade, né? Antigamente era 1º grau, 2º grau e faculdade. O meu 2º grau, meus pais, eles não tinham dinheiro para pagar escola particular para mim, tá? Eu sempre estudei em escola pública. Então, eu estudei numa escola pública da Igreja Católica, que era um internato. Eu não era interna, mas a escola era interna porque a maioria das crianças que estavam ali eram filhos e filhas de domésticas, que dormiam na casa do patrão. Então, as crianças dormiam na escola e no final de semana elas iam para casa, tá? Eu, como eu não era filha de empregada doméstica, né? A minha mãe saía do trabalho todo dia, me pegava e eu ia para casa, tá? Então, primeiro eu estudei num colégio assim, da Igreja Católica. Se chama Educandário Gonçalves de Araújo, né? Quem é quem domina o colégio, quem organiza é a Candelária, tá? Aí dali eu fui pro 2º grau. Eu não tinha, né? Eles não tinham dinheiro para pagar uma escola para mim. E eu tive que fazer diversas provas. Eu fiz prova pro Pedro II, não passei. Eu fiz prova pro Cefet, não passei. Eu fiz diversas provas, tá? Para diversos colégios públicos do governo e estaduais para tentar entrar, tá? E aí, como eu não tinha passado, olha só, eu duvidei de mim, eu não tive confiança em mim. Como eu não tinha passado nem no Cefet, nem no Pedro II, e tudo isso que eu tô falando aqui é super importante você aplicar também com o seu filho, tá? Para você ensinar ele a criar, a ter essa confiança nele. Como eu não tinha passado no Cefet, eu não tinha passado no Pedro II, que eu queria muito estudar no Pedro II, mas eu não passei. Era super perto da minha casa, eu queria esse colégio. Enfim, não passei. Aí, quando eu me inscrevi para o colégio técnico, né, que se chama... Tinham várias escolas técnicas no Rio de Janeiro, não sei como é que funciona isso ainda. Eu lembro que eu falei, eu quero fazer edificações ou eu quero fazer telecomunicações. Como eu não tô passando nas outras escolas, né, eu tô fazendo a prova e não tô passando, eu vou colocar como primeira opção que eu não quero. E como primeira opção eu coloquei eletromecânica, que era um negócio que eu jamais queria ter feito na vida. Coloquei a primeira opção eletromecânica, a segunda opção edificações, que eu queria fazer, e a terceira opção coloquei telecomunicações, que era algo também que eu queria fazer, né? A gente estava ali naquela era de começar a ter celular, né? Isso eu tinha, acho que eu tinha 16 anos, 17 anos, por aí. Não, eu tinha uns 15 anos, né? Eu era mais jovem. A gente ainda estava naquela era de começar a ter celular no Brasil. Gente, vocês vão acreditar? Eu passei na primeira opção. Eu passei para eletromecânica, fui estudar no Ferreira Viana, que inferno. Eu era a única mulher da turma, só tinha homem na turma. Eu tinha que aprender a desenhar prego, eu tinha que aprender a fazer essas experiências, né, com partículas atômicas de eletricidade, porque eu estudava eletromecânica. Eu tinha que aprender a desenhar o negócio do casco do navio, era um inferno, eu odiava aquilo, mas eu estava ali. E aí, como eu também era a única mulher da turma, os professores até me davam um crédito. E assim, eu tentei muito mudar. Não tinha como, não existia essa possibilidade, porque eu passei para minha primeira opção. Então, eles não conseguiam me mandar para eletromecânica ou para edificações, tá? Enfim, eu fiz eletromecânica por 2 anos, né? Eram 4 anos do ensino técnico, sendo que no ensino normal eram 3 anos só, né? E aí, o que eu fiz? Eu fiz 2 anos de eletromecânica, então eu tive todo esse contato com eletricidade, com elétron, com física. E aí, no segundo ano, os meus pais, né, foram juntando dinheiro ao longo desses 2 anos. Eles me tiraram do colégio e pagaram um colégio particular para mim só no 3º ano, para eu me formar logo em 3 anos e fazer o vestibular, ou já trabalhava, tá? No 3º ano do colégio eu já trabalhava, eu já era caixa da CIA,
tá? Então, eles fizeram isso pra eu terminar logo, né? Porque eles sabiam que eu odiava estar fazendo aquilo ali, mas eu tava fazendo e até tirava notas boas, né? Mas eu não gostava, tá? Eu não queria ser eletromecânica, eu não queria trabalhar com navio, eu não queria trabalhar com isso. Então, só tô explicando isso aqui pra vocês entenderem que sim, né? Esses componentes físicos, eles exercem uma vibração no meio que eles estão. E aí, se eles estão dentro de nós, eles também exercem esse poder vibratório, tá? Então, eu tô falando do aspecto físico da coisa, não é superstição, tá bom? A gente tem partículas atômicas, fótons, que se movem rapidamente dentro da gente. E quando a gente trabalha o nosso pensamento, a nossa fala, para elevar a vibração, não é superstição, é ciência, tá bom? Então, a gente só precisa tomar cuidado com para onde essa ciência está indo. Mas se você entende isso, você entende entende que não é superstição, tá? Boa pergunta, Marco. Marco perguntou assim: você não acha que isso contribuiu para sua carreira hoje? Absolutamente tudo, tá, Marco? Absolutamente tudo. Tanto de ser caixa na C&A, quanto estudar eletromecânica, né, para que eu tivesse um entendimento maior. O que me fez passar em medicina foi física e química, que é onde o aluno de medicina, que ele é muito biológico, ele é ruim. Eu tirei 9,5 em química na prova de medicina que eu passei, tá? Mas eu precisei estudar muito, porque eu também sou ruim. Eu sou ruim em física, eu sou ruim em química, né? Eu sou de biológica, eu sou de humanas. Mas isso clareou a minha mente. Então, assim, eu acho que tudo que acontece na nossa vida realmente tem um porquê, né? Deus, ele coloca a gente nos lugares certos, tanto de quando eu era dançarina de baile funk, quanto eu fui estudar, enfim, eletromecânica e depois nutrição e depois medicina. Então, sim, tudo contribuiu para minha carreira. E aí, o que eu quero falar para você? Muito vemos hoje, né, esses Instagrams de meditação falando sobre fazer afirmações positivas. Isso se faz extremamente importante que você faça no seu dia a dia, que você faça com seus filhos afirmações positivas, tá? Que você faça dentro da sua família. Eu indiquei um filme aqui pra vocês verem que se chama... É um filme de uma história, já esqueci o nome, tá lá no meu Telegram, de um cachorro. Não sei o que, Ruby, tá? Não sei o que da Ruby, é o nome do cachorro. Tá na Netflix. A mulher, a esposa do homem, que é uma história, né, muito interessante de um policial, que ele queria muito seguir uma determinada carreira, mas ele não conseguia porque ele tinha transtorno TDAH, né? Ele tinha déficit de atenção, dislexia. Tinha dislexia e déficit de atenção, e ele não conseguia passar na prova. Não é o resgate, é o resgate da Ruby, é isso? Acho que é isso. É o resgate de Ruby. E aí, esse cara, né, que tinha TDAH, déficit de atenção, dislexia, essa mulher dele, a esposa dele, ela só fazia afirmações positivas com ele. Quando ele tava lá falando que ele, né, não ia conseguir, que era assim mesmo, ela tava lá por trás dele fazendo afirmações positivas. Então, a ideia dessa reflexão hoje é que você comece a fazer afirmações positivas, porque o que sai da sua boca atua no todo e não só em você. Eu não quero que você pense nisso de forma egoísta. Atua no mundo, atua no plano mental e atua no plano físico. E no plano espiritual. O que está acima está abaixo. O que está abaixo está acima. Então, da mesma forma que isso acontece ao você falar nas afirmações positivas, é claro que também acontece com os seus pensamentos. Então, quando você pensa em algo bom, os prótons, os quarks, os elétrons, eles vão vibrar de forma positiva. Quando você pensa ou fala algo negativo, os elétrons, eles vão trabalhar de forma negativa. E aí, essa taxa energética, essa taxa física dos átomos e química que nos formam, que fazem com que a gente funcione, vão nos levar para baixo. Vão fazer que todo o resto seja negativo. Por isso que às vezes você chega perto de uma pessoa. Sei lá, vou dar um exemplo clássico, né? Eu tô lá numa reunião na igreja, né? Onde teoricamente todas as pessoas deveriam ser elevadas. Mas aí você chega lá e tem uma pessoa que você vê que ela é esforçada, né? Ela lê, ela trabalha, mas ela sempre tá reclamando de alguma coisa.
ela sempre é mais negativa. E aí você chega perto dessa pessoa e você pensa, nossa, essa pessoa é pesada, ela me faz mal. Ela até tenta ser uma pessoa boa, mas ela é pesada. Né? Aquela pessoa te puxa para baixo. É o que acontece no relacionamento abusivo. E às vezes tem pessoas, né, que elas emanam do coração delas tanta bondade, né, que sempre dá vontade de você ficar perto daquela pessoa, independente de ela falar ou não. Então, por exemplo, o Ítalo Marcílio é uma pessoa que eu chego perto dele e fico travado, não consigo falar. Eu fico ali só observando, vendo, entendendo o que ele está explicando. Porque na minha percepção, ele é uma pessoa que emana do coração bondade, né? Esses dias eu fui num churrasco, e aí o Ítalo tava, eu fiquei o tempo todo ali com a Sâmia, com as meninas, né? E teve a rodinha dos meninos. Eu nem fiquei perto dele, nem conversei nada com ele. Depois a gente até se falou, eu falei assim, nossa, a gente nem trocou uma ideia. Eu falei, mas assim, eu chego perto, eu não sei nem o que falar, eu fico meio paralisada, porque é uma pessoa que pra mim tem tanta vibração positiva, emana tanta coisa boa que dá uma travada, sabe? Então isso acontece, né? Eu acho que quem conviveu com um santo, né? Quem esteve perto de São Padre Pio, santo, nem vou falar de Santo Edgarda, que é antigo, a gente não consegue nem conhecer pessoas que tiveram contato com ela. Mas quem teve contato com Santa Terezinha, né? São Padre Pio, o próprio Carlos Acuti, né? Quem for ver lá o documentário do Carlos Acuti, as pessoas falando dele, né? São pessoas que você chega próximo e aí você fica assim, aquele movimento positivo, aquele coração bondoso daquela pessoa emana tanta energia, irmã Dulce, né? Lá da Bahia. Outras pessoas mesmo de outras, enfim, de outras doutrinas, né? De outros lugares, né? São pessoas que emanam tanta coisa boa que você fica assim meio paralisada, né? E aí, dentro dessas pessoas tem um funcionamento que positivo. Guido, eu fiz uns atendimentos, Sandra, com uma médica oftalma que ela era amiga próxima do Guido, né? Ela estudou com o Guido na faculdade, ela era amiga dele. E aí, o Yogananda, né? E aí, essa pessoa, ela fala pra mim, quando eu encontro com essa médica, ela fala, né, como que ela se sentia quando ela estava próximo do Guido. E é claro que a pessoa, ela vai se ascendendo, né? O Guido, ele era médico, depois ele até era noivo, né? E depois ele viu que a carreira dele não ia ser essa, né? A vocação dele não ia ser essa. Ele foi para a vocação religiosa e aí começou a estudar para ser padre. Então, no seminário, ele era da igreja aqui do lado, né? Os padres daqui eram super amigo deles, né? O padre Jorgeão sempre fala do Guido Schaffer. Então você vê, né, que essas pessoas que conviveram com essas pessoas que estavam num caminho muito mais próximo da santidade do que nós estamos hoje, né? A ideia é todos irmos para esse caminho. Mas quem está mais próximo desse caminho tem mais vibração positiva dentro dele. E por quê? Por quê? Porque essa pessoa tem mais confiança em Deus. Essa pessoa, ela tem um lugar mais próximo de Deus do que nós, de certa forma, pela forma de vida dela, pela forma de oração e pelo mental dela. Né? Então, Santo Edgarda, ela sempre fala, assim como também Santa Teresa d'Ávila, coloca um sorriso nesse teu rosto. A melancolia, a tristeza, a apatia vai te afastar de Deus. Por isso que tem as especiarias da alegria, né? Por isso que eu criei o chá da alegria. Por isso que tem o biscoito da alegria. Por isso que tem aqui no meu Instagram o bolo da alegria. Coloca um sorriso nesse teu rosto para você começar o dia sorrindo. Né? Usa as especiarias da alegria no seu dia a dia. Para quem não conhece, as especiarias da alegria são noz moscada, cravo e canela. São especiarias que elevam o seu mental, que deixam a sua mente mais positiva e você fica mais próximo do Criador. Como é que você quer ficar próximo de Deus com pensamento negativo? O negativo vai te puxar para baixo. Vai te puxar para os anjos caídos. Você vai se aproximar mais dessa vibração dos anjos caídos do que do seu próprio anjo da guarda. A Igreja Católica ensina que para você ter o seu anjo da guarda, não é isso, não. Deus te deu o anjo da guarda e ele está aqui do meu lado. Claro que não. Você tem que cultivar a sua amizade com o seu anjo da guarda. Você tem que rezar para ele. Eu rezo pro anjo da guarda de Ana Sofia desde quando ela nasceu. E a Araceli me deu um quadro com a oração que fica lá no quarto dela. Ela já sabe a hora dela dormir. Quando eu começo a oração, ela bota a cabeça no meu ombro e deita, porque ela já sabe que é hora de dormir.
porque ela já sabe que é hora de rezar para o anjo da guarda dela. Então, as afirmações positivas, elas devem fazer parte da sua vida, do seu dia a dia, se você quer ter uma proximidade com Deus, se você quer ter uma proximidade com o seu anjo da guarda, se você quer atrair para a sua vida pessoas positivas. Então, tanto em palavra quanto em pensamento, isso acontece. Então, coloque na sua rotina diária afirmações positivas. Quem está no meu curso de gestante, no mês a mês, eu expliquei lá, né, nas aulas de gestante, que eu fiz afirmações positivas para o parto. Eu baixei um aplicativo que se chama Gentle Birth, ele é pago, e eu fiz as meditações e as afirmações positivas diariamente, quase que diariamente, é dia que não dá para fazer, mas quase que diariamente eu fazia as afirmações positivas para o parto, porque eu mentalizava como ia ser o parto. E eu também tinha em mente que se o parto não fosse daquela forma que eu estava mentalizando, estava tudo bem. Né? Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Só que a gente também precisa fazer a nossa parte. Como eu falei, não é só saber que tem um anjo da guarda, é rezar para ele todos os dias. E entender que só dessa forma você vai conseguir se conectar com ele. Então, o que a ciência atual fala? O que os cientistas falam? Que se você pensar algo bom de alguém, com carinho, com amor por aquela pessoa, seus átomos vão se mover numa determinada velocidade, que isso vai impactar de forma positiva para aquela pessoa, como se saísse de você e fosse para ele. Por isso que a oração para o outro, às vezes, é muito mais positiva do que para nós mesmos, né? Dificilmente eu rezo em casa de joelho, dificilmente. Mas eu lembro que há um tempo atrás, um casal de amigos meus, nem tão próximos, mas são meus amigos, eles estavam tendo uma dificuldade tremenda no casamento. E eu lembro que essa foi a última vez que eu fiz diversas orações e rezei dentro da minha rotina diária de joelho, o terço. Eu rezava de joelho o terço, porque eu oferecia aquela forma de sacrifício minha para a recuperação do casamento desse casal, que inclusive está recuperado, está tudo maravilhoso, né? Então, quando a gente reza pro outro, é muito mais positivo do que a gente rezando pra gente. E claro que a gente pensando de forma negativa, quando a gente pensa negativo pro outro, é claro que também pega, né? A minha avó, minha bisavó, não lembro, falava assim, né? A pior macumba é a macumba do teu pensamento, né? Então a pior macumba, né? Não é você ir ali na esquina e botar um bonequinho de voodoo, uma galinha morta, o nome de uma pessoa dentro da boca do sapo, né? A pior coisa é você ficar pensando e emanando energia negativa para o outro. Por isso que você precisa ter muito cuidado quando você fala e deseja alguma coisa do outro. E aí, a gente pensa naquela lei do retorno, eu vou colocar um ponto de interrogação aqui na lei do retorno, tá? Que a gente tem em mente. O que de bom eu faço vai retornar, e o que enviar de mal vai retornar. Vai mesmo, tá? Porque a vida é um espelho, tá bom? Mas eu vou deixar a lei do retorno com uma interrogação aqui, porque eu vou terminar essa live explicando um pouco qual é a minha percepção, inclusive minha percepção mais espiritualizada, minha percepção católica sobre a lei do retorno. Então, o que eu quero que você compreenda, que você entenda, a frase de Jesus é: cuidado com o que você fala e cuidado com o que você pensa, tá? Esse é o principal. Oi, Fê. Esse é o principal. Então, a sabedoria antiga, né, o livro Sabedoria, ele é anterior ao próprio Cristo. Ele está falando exatamente isso. Não reclame, né? Para de começar o dia reclamando, porque se você começa o dia reclamando, você está vibrando dessa forma negativa e vai atrair consequências negativas para você ao longo do dia. E essa questão também, né, foi muito bem colocada pela Ordem de São Bento, que, para quem não conhece, né, nem todo mundo conhece, nem todo mundo é católico. Um monge que instituiu a Ordem, né, de Santo Edgardo, a Ordem das Beneditinas, foi São Bento, ele é um santo. E a ordem dele, né, medieval, tinha como a ideia central o ora et labora, né? Ora e trabalha. Então a gente precisa entender que tem um equilíbrio entre oração e trabalho, né? Santifique-se através do seu trabalho. O próprio São José Maria Escrivá fala isso. Então a regra de Santo Edgardo
é uma regra, né, uma regra de São Bento, é uma regra que Santo Edelgarda estava inscrita dentro, e ela sempre foi muito obediente à regra, né? Ela sempre falava sobre não reclamar, essa regra sempre fala, né, sobre não murmurar, tá? Então, a Santo Edelgarda e o próprio São Bento sempre pedia, né, ali dentro daquela regra, que os monges aplicassem isso, né? Mesmo que eles estivessem certos em alguma situação, mesmo que a situação fosse injusta para eles, se eles tivessem essa verdade canônica, né, essa certeza dentro deles, que eles não estavam errados, né, Santo Edelgarda ensinava isso, ainda assim São Bento falava, não murmure, não reclame, não deixe sair uma nota negativa da sua boca, né? Então, se você está sofrendo uma injustiça agora, mas você sabe que você está dentro da verdade, não murmure, não reclame, né? Tem diversas pessoas falando mal de mim aqui na internet, diversas pessoas falando mal de mim de forma velada, né? Tem Instagram católico de catequese falando mal de mim, falando mal de Santa Edelgarda. Tem Instagram de doutores, mestres, tá falando mal de mim por conta da prática do raspar a língua. Eu recebo direct direto das pessoas mostrando, eu só vou bloqueando todo mundo, né? Tem Instagram de Santa Edelgarda e de outras, de ciência também, né? Querendo sempre me desdizer, né? Querendo sempre falar que o que eu falei tá errado, que aquela pessoa falou que tá certo. São pessoas dotadas de ego. O que elas falam, o que sai da boca delas é o próprio espelho delas mesmas, coitadas. Quando eu vejo isso, e eu entendo que é inveja mesmo, né, Flávia? Eu apenas rezo para essas pessoas, porque o que elas merecem é apenas a minha oração, né? É o meu coração misericordioso, que essas pessoas, elas vivem numa vibração, coitada delas. Então, São Bento falava isso, né? Mesmo que você esteja sofrendo uma injustiça, não deixe uma nota negativa da sua boca sair. Trabalhe com a verdade, continue falando o que é a verdade, continue mostrando o que é a verdade, porque a verdade, ela prevalecerá. Então, se você está certo no que você sabe, né? Vá buscar meios para que essa verdade venha à tona. Para que uma clareza possa estar acontecendo ali com aquelas pessoas, né? Você não pode reclamar. Então deixa falar mal. Ah, tá falando mal de raspar a língua? Foda-se. Né? Tá falando mal do que você tá falando aí de Santa Edelgarda, querendo te desdizer? Foda-se. Não vai ficar reclamando da pessoa. Você vai ali e mostra o certo, né? Ó, é isso aqui, Santa Edelgarda falou isso, mas você precisa entender a cosmovisão da época. Você precisa entender o olhar dela. O olhar dela porque estava acontecendo naquela época. Você precisa entender o que a Ordem de São Bento, que ela está instituída, fala. Você precisa entender como é que era o estilo de vida do Ayurveda 5.000 anos atrás. Não existia nem Cristo ainda, gente. Como é que vocês querem comparar um negócio, uma era com outra era? Então, discernimento e moderação é o que o Santo Edelgarda fala. Isso precisa acontecer também dentro do plano mental e dentro do que sai da nossa boca. A reclamação, segundo São Bento e Santo Edelgarda, ela é perigosíssima, perigosíssima. Santo Edelgarda, ela queria que toda a sua comunidade ela fosse unida. A reclamação, né, é como uma maçã podre, gente. Quando você começa a apodrecer uma maçã ali, todas aquelas que estão em volta, elas vão apodrecer também. Então, quem vive reclamando, a reclamar, vai apodrecer quem está em volta. Quem está em volta vai ficar recebendo, vai ficar escutando aquela reclamação, isso vai contaminar. Então, Santa Edelgarda, dentro da abadia dela, ela era super criteriosa com a reclamação, porque ela tinha muita atenção às irmãs dela que estavam ali. Entende? Ela não queria que essas irmãs estivessem contaminadas por essa reclamação. Santa Edelgarda, ela sofreu muito. Eu vou falar disso um pouco aqui nessa live. Ela sofreu muito. Santa Edelgarda, ela considerava todas aquelas irmãs filhas dela. Inclusive, ela era muito querida pelas irmãs. Ainda mais depois, né, que ela fundou as abadias dela.
né? Então, certa vez, um monge foi visitar, porque os monges visitavam as abadias para saber se tudo estava em ordem, né? Se tudo estava acontecendo dentro da regra da Igreja Católica, né? Então, as hierarquias mais altas, elas iam visitar as abadias, né? Entender o que estava acontecendo ali. Santo Edelgarda era uma mulher muito famosa, né? Então ele foi averiguar ali a ordem do local, e esse monge uma vez escreveu uma carta, né, dizendo que quando ele entrava na abadia de Santo Edelgarda, ter contato com Santo Edelgarda, ele já sentia algo, né, que ele mesmo não conseguia explicar. Essa questão que eu tô falando, que se você chega perto de uma pessoa mais iluminada, que está mais próxima a Deus, você sente uma coisa diferente, né? Você fica assim meio, né? Então ele dizia que ele sentia algo antes mesmo de alguém dizer alguma coisa, ele já sentia o amor que Santo Edelgarda tinha pelas suas filhas e o amor que essas irmãs, essas filhas espirituais de Santo Edelgarda também tinha por ela. Era um verdadeiro amor de mãe e filho. E ele disse numa carta, né, que era tão forte que ele não precisava de nenhuma palavra para averiguar. Ele não precisava. Então, a confirmação desse amor, a confirmação dessa energia positiva, ela vinha no dia a dia ali, pelo tratamento de um com os outros, né? Pelo olhar que as pessoas tinham um com os outros, pelo coração aberto que você tinha para receber isso. Então, nas ordens religiosas, se respeita muito o silêncio. O silêncio, ele faz com que você consiga observar isso com os outros. Por isso que quando eu estou perto de uma pessoa que eu julgo ser dessa forma, porque eu sinto isso, eu prefiro ficar em silêncio, porque o silêncio é a utilização da palavra na sua verdade e na sua necessidade. Então, quando eu tô perto do Ítalo, eu fico em silêncio, só observando tudo. O que eu posso pegar de bom que está sendo falado ali. Não só dele, de outras pessoas do mundo, né? Até de alguns pacientes que chegam em mim, eu fico, né? Eu tenho um paciente que eu adoro, eu sempre falo desse Adalto, ele tem 80 e poucos anos, ele tem um barco, ele faz pesca submarina, né? Ele é maravilhoso, eu fico assim, observando o que o seu Adalto fala, né? Porque eu acho ele uma pessoa super iluminada, super pra frente, super cheia de vida. A minha avó também, né? Então, quem conhece minha avó fala, né? Quando tá perto da minha avó, sente uma energia boa, é justamente isso, né? Então, o que Santo Edelgarda falava é que você não deve falar à toa, para não dizer nada com nada. Então, uma reclamação é falar nada com nada. Cala a boca, fica calado. Entende? Use a palavra quando ela é justa e necessária. Fala-se pouco dentro da regra de São Bento. Muitas vezes as pessoas elas se entendem por um olhar. Muitas vezes, por um olhar de um paciente, por um olhar de um amigo, eu já consigo identificar se ele está com desequilíbrio em vata, pitta ou kapha. Entende? Afirmação positiva, Márcia, para esse marido. Veja esse filme, O Resgate de Ruby. O marido também estava sempre reclamando, sempre se achando para baixo, que não ia conseguir. A mulher atrás dele, sempre fazendo afirmações positivas, sempre fazendo afirmações positivas. A gente afunda o mal em abundância do bem. Tá? Então, no início, né, a Santa Edelgarda, né, ela sempre buscava esse respeito, né, do não murmúrio, em ficar em oração e ficar em silêncio. Então, no início, né, como eu disse, a Santa Edelgarda, ela sofreu muito, porque ela guardou todas essas visões que ela tinha, né, que vinha da luz viva, do Espírito Santo e de Sofia, até os 42 anos. Então, só o confessor dela sabia de todas essas visões que ela tinha. E quando ela precisou apresentar essas visões ao mundo, ela relutou, ela negou isso, ela não queria. Ela só falou porque foi um pedido da luz divina. E Santa Edelgarda, ela tinha muito medo de falar. Mesmo ela sabendo que vinha de Deus, mesmo ela sabendo que não eram inspirações demoníacas, ela tinha medo da dificuldade que ela ia ter, né? Porque ela era uma mulher, ela era uma monja. Ela ia ter dificuldade com os homens. E a mente dela não parava de pensar nisso. Ela ficava com a mente inquieta, ela não tinha paz, tanto que ela adoeceu.
Então, se você é uma pessoa que não confia em Deus, que foi o que aconteceu com Santa Edelgarda, ela não tinha confiança nela própria nessa época. Ela ficou doente, ela sofria de enxaquecas intermináveis. Por quê? Porque ela não tinha paz dentro da cabeça dela, a cabeça dela estava inquieta. E ela já tinha automaticamente, desde a infância, uma saúde relativamente frágil. Alguns autores dizem até que talvez ela fosse autista. E nessa uma das vezes, né, de cama, ela se deu conta. Ela se deu conta que ela não tinha escolha. Ela teria que falar. Era isso que Deus queria dela. E ela já estava muito conectada com Deus, né? Então ela já sabia que é isso que ela tinha que fazer. Então, ou você vive mal e não faz o que Deus está te pedindo, o que sua alma sabe que tem que ser feito, ou você faz, ou você trilha o caminho de Deus. Você entende o que Ele está pedindo para você fazer, e aí você vai entender que isso sim vai te trazer só alegria, mesmo que seja dentro de diversas dificuldades, igual aconteceu na vida de Santa Edelgarda. Então, quando a gente escuta o anseio da alma, nós sabemos que estamos no bom caminho. Só quando você escutar o anseio da alma. E para você ter um ouvido ativo e escutar o anseio da alma, você precisa não reclamar. Você não pode ter interferência negativa no seu dia a dia. Então, orientada pela presença divina, você é uma pessoa que vai produzir obras que vão dar frutos, frutos poderosos. E esses frutos, eles são poderosos quando eles vão além da árvore. Quando uma borboleta chega ali e poliniza, quando uma abelha chega ali e poliniza, quando o pássaro chega ali, pega uma semente e leva para um outro lugar. Esses frutos que são orientados pela presença divina, quando você não reclama, eles vão além. Eles não ficam só ali. Tá? Santa Edelgarda, ela dava muitos conselhos a monges. Chama seu marido para assistir as meditações, Lili. Chama seu marido. Né? Eu não posso afirmar que a cura é para todos. A cura, ela só acontece quando Deus quer que ela aconteça. Mas eu acho que a gente precisa ouvir esses conselhos, né? Eu acho muito estranho esse negócio de prognóstico, né? De que vai viver tanto tempo, né? Que o câncer tá no estágio avançado. Porque tem tanta gente que não tem câncer, né? Tem tanta gente que não tem um estágio avançado de uma doença e morre numa fração de segundos, num assalto, né? Num acidente automobilístico. Então, eu acho maldade fazer isso com o paciente, porque qualquer um que tá vivo tá próximo da morte, né? Eu falei disso na live anterior. Então, Santa Edelgarda, ela dava muitos conselhos a outros monges, às irmãs, às pessoas, né? Aos reis, né? E teve uma vez que uma irmã escreveu uma carta para Santa Edelgarda e essa irmã, ela era muito inflexível com as outras irmãs. Ela vivia reclamando, vivia preocupada, vivia com a mente inquieta, se estava certo, se não estava certo, aquele padrão de tratamento que ela tinha para com as outras irmãs, porque ela queria que essas irmãs chegassem à santidade, ela era muito inflexível com as irmãs e Santa Edelgarda falou o seguinte, né? Ela escreveu o seguinte: nesse momento, pare de ficar inquieta, com a mente inquieta. Fique em paz com você mesmo, pois eu vejo que a verdadeira luz diz que isso será útil para sua alma. Então, na nossa vida, a gente precisa buscar dar um tempo maior dentro de nós e nos clarear o que ainda não está muito claro. Entende? Para a gente poder dar um bom direcionamento ao que é importante e não focar somente no que a gente deseja. A gente precisa focar no que é importante, na caminhada do dia a dia. E não no que a gente deseja. Entende? Porque dessa forma a gente para de reclamar e a nossa mente para de ficar inquieta. Então, às vezes, a gente quer coisas
a gente quer uma coisa e a gente não pode, porque a gente sabe que tem que fazer outra. Né? Então, às vezes, enfim, olha aí o que a Nutri Carol falou. Minha mãe tinha 6 meses de vida, o que eu já achei errado, né? Que só quem sabe quantos meses de vida a gente tem é o próprio Deus. A minha mãe tinha 6 meses de vida, não havia na medicina tratamento para ela, e ela viveu por muitos anos e muito bem, graças a Deus. Então, às vezes, a gente quer uma coisa que não pode, né? Mas a gente sabe o que tem que fazer. Entende? Então, às vezes a gente quer, sei lá, comer um bolo, mas a gente sabe que não pode, que tá no processo de emagrecimento. Às vezes a gente quer beber um vinho, mas a gente sabe que não pode, porque amanhã vai fazer um exame de sangue. E a gente tem que viver dessa forma que a gente sabe que tem que viver. Então, muitas dificuldades, né, em situações pequenas na vida, também é uma dificuldade real na sua vida espiritual. Aqui a gente não tá falando só de vida física, aqui a gente tá falando da nossa caminhada espiritual, da nossa vida espiritual. Para que nossos valores, né, para o que a gente deseja, né, para nossa família, para nossa vida, para o nosso trabalho, para que nossas decisões que a gente tem que tomar para dar uma guinada, para dar uma mudada na nossa vida, para a gente mudar a nossa vida, para a gente mudar o comportamento, né, para a gente mudar um relacionamento, a gente precisa ter uma decisão. A gente precisa tomar uma decisão. E aí, a gente tem que pra gente dar uma guinada, como eu disse, na nossa vida, né? E caminhar em outra direção, a gente precisa tomar uma decisão. Porque a vida que vivemos hoje, talvez, já não nos satisfaz mais. Entende? Então, que palavra de luz e amor podem substituir as reclamações do seu inteligente o suficiente para fazer a prova e passar em primeiro lugar, e eu passei na primeira opção, no primeiro lugar. Para de ficar achando que você não sabe fazer as coisas. Você pode aprender. Para de ficar achando que você não dá conta. Entende? Para de ficar achando que você não é bom o suficiente.
quando você se critica, quando você acha que você não faz bem uma coisa, quando você acha que você não é bom o suficiente, você está reclamando de si próprio. E isso não vai fazer com que você caminhe, você vai se atolar cada vez mais nas suas reclamações, nas suas críticas. Você vai continuar se achando incapacitado. Você vai esquecer da sua experiência, do conhecimento que você adquiriu ao longo da sua vida. A vida está aqui para nos adquirir experiência, né? Para nos dar conhecimento. Para que a gente consiga retornar à casa do Pai. Para que a gente entre no plano espiritual, dentro de onde a gente quer estar, lá. Ninguém quer ir para o inferno, ninguém quer ir para o purgatório. Entende? Se você continuar pensando dessa forma, você vai entrar numa situação de angústia, de depressão, de apatia. E vai ser, né, como eu falei, uma atolação. Você vai se atolar cada vez mais. A reclamação, o seu diálogo interior faz esse mal. Então deixe que a luz trabalhe, mas faça por onde? E a questão da lei do retorno, para finalizar essa live aqui, eu não quero que você pense na lei do retorno do seguinte modo. Eu vou fazer algo bom para ter algo bom retornando para mim. Porque se você pensar dessa forma, a Ayurveda fala isso. Você está pensando somente de forma egoísta. Tá? Porque daí você está fazendo bem só para que esse bem retorne para você. Então você está sendo egoísta. Você não está fazendo bem porque esse é o caminho que você tem que seguir. E muitas das vezes a gente deixa de fazer o mal porque a gente tem medo de que esse mal atinja a gente também. E aí você também está tendo uma ação egoísta. Você tem que não fazer o mal porque você sabe o que você deve fazer. E não porque você não quer que aquela reclamação, que aquela fofoquinha, que aquela picuinha que você fez no Instagram volte para você. Então entenda que a questão da lei do retorno, ela tá mais no plantio, nessa questão das frutas que você vai produzir e semear, né? Que você não quer produzir frutas podres para apodrecer o entorno. Você quer plantar uma macieira para que ela produza maçãs e a semente dessas maçãs sejam levadas pelos pássaros e elas cresçam em outros lugares. Então não é com o retorno que você tem que lidar, é com o que você planta. É com a semente que você está colocando aí no seu dia a dia, né? Então o Evangelho, ele nos fala de perdão, de misericórdia, de compaixão. Esse sim é o melhor remédio, né? Pra gente reduzir esse mal, reduzir esse ódio, reduzir essa vingança do mundo. E assim, eu tô fazendo essa live aqui agora e não ache você, né, que a Priscila é uma pessoa extremamente santificada e que ela vive isso misericordiosamente todo dia. Não, meu amor. Os resultados, eles vêm através da repetição. Isso aqui tem que ser repetido, isso aqui tem que ser escutado, isso aqui tem que ser lido sempre. Muitas das vezes eu me pego reclamando de alguém que tá falando mal de mim. E me pego até com raiva da pessoa, né? Pensando, porra, por que essa pessoa tá fazendo isso comigo? Né? Eu sempre fui amiga dessa pessoa. Por que tá fazendo isso comigo agora? Pô, aí, meditando, a gente entende que é inveja da pessoa. Mas a gente se pega, sim, baixando nossa vibração. Então, repetição. Os resultados, eles vêm através da repetição. A santidade é um caminho. É um caminho que você tem que repetir sempre. É um exercício diário. O exame de consciência, o aterramento, né? O deitar na grama que eu falei aqui com vocês na meditação. A meditação na eternidade, no luto, na transcendência. A lei do retorno, o plantio. Isso é um caminho que você precisa fazer sempre. Por isso que as nossas meditações agora são todas quartas e todas sextas, para a gente seguir esse caminho juntais. O caminho se dá através da repetição. E no que depender de mim, a gente vai estar repetindo isso aqui toda semana, tá, gente? Então, um beijo e até a próxima Roda com a Pri, sexta-feira, às 8 da manhã. Um beijo e até lá.